Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para resenhar Homem-Aranha e Gata Negra, O Mal no Coração dos Homens. Esta edição que eu tenho é da editora Salvat, mas foi publicada pela Panini também em outras ocasiões, tá? Já vai deixando seu gostei, inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre quadrinhos, livros e sobre o Homem-Aranha, que é meu personagem favorito. Também comenta se você já leu esta história, o que você acha dela, e claro, compartilha com todos os seus amigos. História escrita pelo Kevin Smith e com desenhos do Terry Dodson e arte final e colorização da Rachel Dodson. Sim, um casal, para mim, não é o auge desse casal aqui. Tem até uma história também do Homem-Aranha que é interessante, que eu gosto mais da arte deles, mas ainda assim uma arte muito elegante, uma arte muito bonita, muito característica deles, e que, claro, é uma história apelativa, como vocês já podem ver. E aí, gente, o Kevin Smith, ele é um autor que ele é mais conhecido no meio do cinema por ter feito umas produções. Ele também dirigiu uns filmes meio bocós, inclusive, pelo que dizem. E ele também escreveu alguns roteiros de quadrinhos para a Marvel. Além deste, ele fez o Demolidor Diabo da Guarda, que talvez seja o mais famoso dele. E assim, ele é um autor que está longe de ser genial. Inclusive, pelo que vocês viram, é uma história bem apelativa, o que me fez ter uns pensamentos aí, até me desculpe, mas de que escreveu isso aqui com alguma coisa dura quando ele estava escrevendo, né? Enfim, ele tem uma narrativa até interessante, tá? Apesar de toda essa questão da apelação, que não chega a ser erótica nem nada, é só meio idiota. Sinceramente, eu penso isso. Mas ele tem uma narrativa interessante, porque você vai ter os pensamentos das personagens, o que vai levar a algumas situações engraçadas. Nem todas funcionam, mas algumas situações engraçadas sim. A trama acompanha a Gata Negra, Felicia Hardy, que está de volta a Nova York, investigando o desaparecimento de uma amiga dela. Nisso, o Homem-Aranha, esta história se passa durante a fase Straczynski, então ele é professor, está investigando o desaparecimento de um aluno dele. E acontece que, aparentemente, esses dois casos estão interligados com um ator de Hollywood em um esquema meio bizarro sobre uma droga bem diferente que está por aí. Com isso, é claro, você vai ter essa interação Gata Negra e Homem-Aranha interagindo juntos. E aí tendo toda aquela tensão sexual, aquele flerte um com o outro, mais por parte da Felícia. E até o quadrinho ele é interessante porque ele enriquece a personagem da Felícia e ele é competente em dar um geral sobre o que aconteceu no relacionamento dentre os dois, né, naquela fase anos 70, 80. Peter e Felícia namoraram por um tempo, mas quando o Peter revelou sua identidade secreta, ela deixou de se interessar por ele. E ela se arrepende disso, porque desde então ela percebeu o quanto que o Peter é um homem bom, uma pessoa boa, e que ela nunca encontrou outra pessoa como ele. Tem um momento até que tem essa vilã aqui, que é meio bucha de canhão, ela não é a vilã principal. Ela tá aí para ser derrotada rapidamente, enfim. O Kevin Smith, ele se embola com alguns conceitos, com umas situações que são meio chatas e inúteis. Daí, você tem, como eu disse, essa narrativa em que você acompanha o pensamento das personagens, o que leva a algumas situações engraçadas. Como eu disse, a arte é boa, mas, como eu disse também, não é a melhor. Eu até percebi que algumas personagens femininas elas têm rostos parecidos aqui. Alguns personagens em geral, mas as femininas principalmente. E aqui um dos momentos mais idiotas dos gibis, Felícia beijando o Homem-Aranha com máscara, cara. Que coisa bizarra. E é como eu disse, tem alguns diálogos, algumas frases de efeito que o Kevin Smith coloca no texto que são idiotas, cansativas, o que leva a esse ser um gibi, muitas vezes, que me irritou, tá? Irritou minha inteligência, enfim. Mas tem algum momento da história em que a história ela muda de tom. Isso se explica porque esta é uma minissérie que levou muito tempo para ser produzida. Assim, vários anos, o Kevin Smith ele adiou muito e ela levou muito tempo para ser concluída. O que nos leva a uma mudança um tanto drástica de tom. E é até positivo isso, porque me leva a crer que, ou melhor, me leva a ter uma impressão mais positiva sobre essa história.
ela passa a se tornar um pouco mais séria, ou melhor, um tanto mais séria, explorando temas como o abuso sexual e também umas coisas meio nada a ver, assim. Aparece o Noturno, e aí o Noturno, ele aqui na história serve para ser muito um meio palestrinha aqui, explicar as coisas do vilão e tal. Aparece o Demolidor também, a aparição do Demolidor é interessante. Tem um contexto sobre experimentos durante a Segunda Guerra Mundial com mutantes. E aí você tem esse vilão misterioso que leva a todo essa questão do abuso sexual, que é algo que vai ser debatido nessa história. E é debatido de uma maneira que, na minha opinião, é de bom tom. Tá? É no tom certo, melhor dizendo. É no tom certo porque quando se trata de um tema tão sensível quanto esse, é muito fácil você errar o tom e ficar muito chato ou de uma maneira invasiva, de uma maneira que não seja respeitosa. E eu creio que você tem um salto de qualidade quando a história passa a levar isso mais em conta, tá? E inclusive leva a personagem da Mulher Gato mais a sério e leva todas as situações mais a sério também. E aí você tem alguns momentos interessantes, mas a trama ela é meio qualquer coisa, tá? Tem uns momentos aqui de flashback, vários momentos de flashback também, para explicar umas coisinhas. Enfim, como eu disse, o Kevin Smith não é nenhum autor genial, mas é uma história interessante, uma história que enriquece a personagem da Felícia, e é uma aventura divertida, apesar das idiotices, apesar de umas coisas que não fazem muito a ver, de umas soluções esfarrapadas, enfim. É boa, talvez seja uma palavra muito forte, mas acabei gostando, tá? Mais ou menos. É isso, minha gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.